Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Daniel Andrade Geraldi, sou graduado em Educação Física, mestre em Reabilitação e Inclusão. Atualmente faço doutorado em Educação pela Unilassalle em Canoas. Possuo 3 especializações: uma na área da psicomotricidade relacional, uma na área da pedagogia do futsal e uma na área da psicologia do esporte. É um grande prazer estar aqui. Gostaria de agradecer ao professor Norton pelo convite. Agradecer a presença de quem está assistindo. Espero que a nossa palestra possa contribuir fundamentalmente com as atividades não só de cunho prático do dia a dia de vocês, mas que também a nossa palestra de hoje possa auxiliar vocês a pensar em vários fatores de desenvolvimento teórico para que possa juntar a teoria com a prática e a gente possa ter uma prática qualificada nesse trabalho de futsal com crianças. Na minha opinião, o pedagogo do futsal tem uma importância no meio sociocultural muito significativa, porque as escolinhas de futsal, as equipes de competição de futsal de categorias de base recebem um número muito significativo de crianças durante todos os anos. Desde os 3, 4 anos as crianças já vão ingressando no futsal, né? Nas escolas, nas escolinhas, nos clubes, né? E o pedagogo do futsal passa a ter uma importância, uma significância social muito significativa. Por isso acredito que esse pedagogo do futsal deve ter no mínimo 3 habilidades que eu acredito que são básicas para que ele possa fazer um trabalho de qualidade. Evidentemente que poderíamos falar de outras habilidades, mas 3 habilidades do pedagogo do futsal, na minha opinião, não podem faltar. Eu vou abordar a terceira na nossa palestra de hoje, mas antes de iniciar, vou fazer uma introdução reforçando 2 habilidades que eu acredito que o pedagogo do futsal não pode abrir mão. Então, a primeira, o pedagogo do futsal tem que estar muito claro para ele deve conhecer com bastante qualificação as diferentes manifestações do esporte. Então, falaríamos então da manifestação principalmente do esporte educação, do esporte de formação e do esporte de alto rendimento. Cada uma dessas 3 manifestações apresentam princípios, apresentam situações relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem, em relação ao processo das relações entre os participantes, com diferenciações significativas. Então é fundamental que a gente entenda, dentro do processo de quem vai ensinar futsal, a diferenciar com qualidade essas 3 manifestações, entendendo que o esporte educação ou o esporte escolar, ele é um esporte basicamente inclusivo, ele é um esporte participativo, ele é um esporte que é muito mais agregador do que um aspecto seletivo. No esporte de formação, que é o esporte de categoria de base de clube, sim, já é um esporte mais seletivo, existe uma competitividade maior. Mas não é porque não existe uma competitividade maior que nós não vamos levar em conta os aspectos fundamentais dos processos de formação através do futsal. Por isso é fundamental que o pedagogo do futsal conheça de cabo a rabo os 2 livros dos professores Grego e Benda, da Universidade de Minas Gerais, Iniciação Esportiva Universal, porque ali deixa muito claro quais são as habilidades de formação do pedagogo do futsal que devem ser respeitadas dentro de um processo de desenvolvimento de competição. E por último, muito claramente, os princípios do esporte de alto rendimento, que mesmo sendo um esporte de, como diz, alto rendimento, que visa a competição e que tem uma remuneração para os atletas, ele também tem por trás dele uma ética do esporte, como agente norteador das ações das categorias de base também. Então não é porque são adultos que estão jogando que eu vou deixar que vários fatores ligados aos aspectos éticos, aos aspectos de desenvolvimento moral, aos aspectos de desenvolvimento de responsabilidade, respeito, não venham a ser contemplados. Então não é porque eu estou trabalhando com adultos ou juvenis que eu posso fazer o que eu quiser. Não. Se eu me prontifiquei a ser um pedagogo do futsal,
com formação em educação física, com formação com princípios da pedagogia do esporte ou do futsal, eu tenho um comprometimento ético à minha profissão. Então, nós não somos apenas técnicos, professores, nós somos educadores. E como educadores, nós temos compromisso de desenvolver o mais educacionalmente possível o nosso esporte. Independente de qual manifestação que nós estamos falando aqui. É importante também deixar claro que quem ensina futsal ensina esporte. E futsal e esporte tem 3 categorias essenciais que não podem faltar. Nenhuma das 3. Que é regras, competição e também não pode faltar um aspecto relacionado ao rendimento dos participantes. Se nós tirarmos qualquer uma dessas 3 habilidades, já não é mais futsal, não é mais esporte. É recreação, é brincadeira. Evidentemente a competição ela é fundamental, mas como a gente vai ver na nossa palestra de hoje, a competição ela é muito importante para o desenvolvimento da criança e do adolescente. A gente pode citar os trabalhos do professor Dr. Antônio Marques, da Universidade de Porto, que nos dá uma aula, nos dá uma referência de como desenvolver a competição. Ele também não é contra a competição, pelo contrário. A competição é fundamental para preparar a criança para a vida, mas é como essa criança compete. Porque a criança tem que competir de acordo com como ela treina. Então, se o treino é formativo, a competição tem que ser formativa. Se o treino é competitivo, evidentemente dentro de princípios de formação humana, a competição também tem que ser competitiva dentro de princípios de formação humana. Então estão aí alguns aspectos que a gente desde agora já deve gravar dentro da nossa palestra de hoje. É uma grande honra para mim, como já reforcei, agradeço mais uma vez ao professor Norton pelo convite, participar dessa Conferência Brasileira de Treinadores de Futsal. Eu além de ter as formações que eu falei anteriormente para vocês, né, está atualmente fazendo doutorado, ser psicólogo, pedagogo e psicomotricista como especialização, ter um mestrado desenvolvido, né? Mesmo assim, sempre que possível, algum curso de especialização eu estou fazendo. Ou seja com o professor Wilton Carlos Santana, ou seja com o professor Marquinhos Xavier, ou seja com o professor Felipe Sá, ou seja com a professora Fernanda Grande, ou seja com o professor Rogério Voser. A gente não pode parar de estudar nunca, pessoal. A segunda habilidade que é fundamental para que o pedagogo do futsal possa desenvolver um bom trabalho é uma coisa básica, mas que em alguns momentos o pedagogo do futsal deixa de desenvolver completamente, que é uma ampla formação técnica e científica sobre a pedagogia, metodologia e técnicas do futsal. Se eu quero ensinar bem o futsal, eu preciso conhecer futsal. Eu preciso saber muito sobre a lógica do jogo, a estrutura, os componentes da estrutura do jogo. Eu preciso saber também os componentes da funcionalidade do jogo, né, os princípios operacionais. Eu preciso conhecer muito sobre os aspectos ligados às atitudes táticas dos jogadores. Eu tenho que saber de tática individual, tática de grupo, tática coletiva. Eu tenho que saber muito. Mas vocês podem dizer assim, Daniel, mas eu quero trabalhar só com a base, só com as crianças iniciais. Eu não preciso saber a tática avançada. Precisa sim. Porque se um dos aspectos de formação do professor, do pedagogo do futsal, um deles é formação no futsal, ou seja, formar alguém para futuramente, se for uma escolha dessa criança e jovem vir a ser jogador, tu também está implicado, nós também como pedagogos estamos implicados na formação de quem sabe um futuro jogador de futsal. Então eu tenho que conhecer quais são as táticas avançadas para, evidentemente, adaptar aquelas aprendizagens para que lá no futuro esse jovem, quando chegar no infanto e no juvenil, tenha condições de ter a possibilidade de praticar, do jogar bem futsal, como diz o professor Dr. Wilton Carlos Santana. Então eu preciso saber sim sobre futsal avançado. Eu não preciso ser um expert para treinar equipe profissional adultos. Eu não tenho, se eu estou galgando ser um treinador de equipe adulta, bom, eu vou ter que saber mais ainda. Mas se eu quero ser um bom pedagogo do futsal nas categorias de base, eu preciso sim saber sobre tática avançada. Mas vamos entrar então agora, após essa introdução inicial, ao tema da nossa palestra,
que está interligada numa terceira habilidade que eu acredito que o pedagogo do futsal precisa se inteirar, necessita se inteirar mais, que são os aspectos ligados à área da psicologia do esporte. Nós lidamos com crianças, nós lidamos com outros professores, nós lidamos com árbitros, nós lidamos com familiares, nós lidamos com dirigentes, e sempre que a gente lidar com pessoas, nós vamos lidar com o aspecto humano das pessoas, que são os aspectos emocionais e psicológicos. Então é fundamental que esse pedagogo do futsal tenha o que o tema da nossa palestra está trabalhando, uma ampla sensibilização e formação acerca dos princípios gerais e básicos do funcionamento psicológico das crianças no esporte. Então a ideia é que nesse tempo aqui do nosso vídeo, ligado à palestra, à nossa Conferência Brasileira de Treinadores de Futsal, que a gente possa então explorar um pouco esse tema. Evidente que esse tema não vai acabar aqui. O que eu estou buscando como referencial para ajudar nessa conferência e as pessoas que estão participando é que a gente possa deixar aquela pulguinha atrás da orelha para ficar, eu quero saber mais sobre isso. E eu digo a vocês, quanto mais vocês souberem sobre psicologia do esporte, melhor pedagogo dos futsal vocês serão. Para poder lidar bem com vocês, com as atitudes de vocês mesmos. Essas atitudes revertem diretamente nas crianças que vocês trabalham. Saber como é que se portar em relação aos pais, porque os pais influenciam no comportamento das crianças. Saber lidar com os familiares, saber lidar com uma série de situações de questionamentos, de princípios do esporte de alto rendimento que invadem o esporte de formação e o esporte de escolar. E se eu não estou preparado para lidar com isso, eu acabo tendo que aceitar o que os pais ou que os dirigentes dizem. Então, se vocês tiverem mais conhecimento sobre psicologia do esporte e forem expert no processo dos aspectos ligados à pedagogia do esporte, à pedagogia do futsal, nós, pedagogos do futsal, passaremos a ministrar as competições, os ambientes, é isso que nós precisamos. Nós precisamos nos inteirar mais, conhecer mais. E o meu intuito na minha participação nessa conferência é procurar ajudar e instigar que a gente possa, quem sabe, desacomodar muitos pedagogos de futsal que muitas vezes se acham impotentes de conversar com um dirigente de um clube, de ir numa reunião de uma competição e falar a respeito desses aspectos, mesmo achando que é errado. Eu conheço muitos pedagogos do futsal que trabalham em nível de federação, que dizem, não tenho que fazer assim mesmo. Não, tenho que fazer sim. Se nós, pedagogos do futsal, que treinamos equipes, começarmos a nos unirmos, começarmos a estudar mais, começarmos a publicarmos mais, com certeza seremos mais respeitados e passaremos a estruturar as competições de futsal, tanto em nível de escola esportiva quanto em nível federado, de acordo com quem conhece futsal, quem conhece formação humana, que são os pedagogos. Agora, enquanto a gente deixar as competições para que administradores de empresa, advogados, engenheiros organizem essas competições, as competições vão continuar a ser como elas são. O esporte não é assim. Ele está assim. Basta que nós, pedagogos de futsal, passamos a conhecer mais, estudar mais e que a gente passe então a ser referências na área de como se desenvolve o futsal. Após essa introdução então, pessoal, vamos para o nosso tema, né? Ele é um tema muito rico, né? A ciência do esporte ela é muito interessada nesses aspectos relacionados à entrada das crianças no esporte, né? E que tipo de experiência que esse esporte pode vir a proporcionar para elas, né? Os psicólogos do esporte eles se preocupam muito com isso, com duas perguntas. Como esse desporto é estruturado na infância? Qual o impacto produzido na percepção de competência, níveis de ansiedade, agressividade, cognições que ele desenvolve? Vocês viram que eu citei agora alguns temas, né? Esses temas que eu citei nada mais são o que chamamos na psicologia do esporte de processos psicossociais. Que processos seriam esses? A percepção de competência, os níveis de ansiedade, os níveis de agressividade, as cognições formadas a partir da participação da criança.
São 4 aspectos, nós poderíamos elencar outros processos psicológicos, mas são 4 aspectos, se vocês pensarem bem, eles estão o tempo inteiro rodeando o trabalho de vocês. Se as crianças que estão na escolinha com vocês, ou nas equipes que vocês trabalham, não tiverem uma percepção de competência, não se sentirem competentes, não se sentirem capazes, não criarem uma imagem positiva sobre a sua participação, como vai ser o desempenho deles? Se eles estiverem se sentindo muito ansiosos, e essa ansiedade passar de um nível limite para um processo de estresse, como eles vão se apresentar para jogar? As preocupações vão tomar conta da cabeça deles, porque a ansiedade ela pode se manifestar em termos cognitivos, como também sinestésicos. Ela pode estar aquela criança o tempo inteiro com preocupação, muito apreensiva e não render como ela pode render. Mas ela também pode apresentar aspectos sinestésicos, dores de estômago, nervosismo, suor excessivo, aquela boca seca, aquela indisposição para participar do jogo. Professor, não quero jogar, professor, quero ficar só assistindo. Por quê? Porque os níveis de ansiedade, o ambiente está tão acima do que ela se sente capaz, que os níveis de ansiedade começam a subir e ela chega no estado de estresse esportivo. Outro aspecto importante é a agressividade. Uma criança não é agressiva por natureza, não. As pesquisas mostram isso. A criança se torna agressiva. Se ela está num ambiente agressivo, a possibilidade dela apresentar comportamentos agressivos é muito significativa. Então nós, pedagogos do futsal, temos que deixar claro para a criança o que são comportamentos agressivos e o que são comportamentos assertivos. São duas coisas totalmente diferentes. A assertividade é o que nós temos que ensinar. A disposição, o empenho em buscar vencer as partidas, vencer as jogadas a todo momento, a competitividade, a assertividade, né? Mas sempre respeitando as regras do jogo e percebendo que eu não estou sozinho no campo jogando, tem um colega, tem um companheiro, tem um adversário que está contra mim. Então se o colega está de costas para mim com a bola, eu não posso empurrar o cara e pegar a bola, porque o professor disse que eu tenho que pegar a bola, eu tenho que fazer a volta, eu tenho que mostrar a agilidade para buscar essa bola. Isso é agressividade, jogar o cara longe é agressividade. Então o outro vai fazer o gol, a criança vem por trás e dá um carrinho, rebenta as pernas do outro, porque não pode tomar um gol. Eu vou tentar desarmar essa bola sem fazer a falta. Eu tenho que ensinar a criança a chegar primeiro e não chegar trombando nos outros. Então isso é um aspecto importante. Quantas vezes, em quantos locais de criança a gente não vê isso? Uma criança está na frente do gol para fazer o gol e o professor lá, que pedagogo não pode ser do esporte, manda o cara a criança dar um pontapé na outra. Que é isso? Lembrem, pedagogos são como educadores, né? A palavra pedagogia está ligada à condução da criança. Pedagogia é um processo de educar através de uma série de estratégias. Então nós temos uma responsabilidade perante uma comunidade, perante um aspecto social. Então é fundamental a gente ter esse conhecimento para a gente poder desenvolver com maestria o que a gente está buscando, né? Então um aspecto que é importante a gente deixar claro aqui, pessoal, é que a gente deve entender que, em primeiro lugar, que num geral, num aspecto geral, a gente, os nossos grandes objetivos, quando a gente está orientando uma criança a participar do esporte, tem que estar muito claro que a gente, em primeiro lugar, tem que buscar que ela se divirta. Diversão no futsal ou no esporte não tem a ver com recreação. Diversão é criar um ambiente onde a criança se sinta à vontade, se sinta respeitada, em que ela se sinta desafiada competindo. Isso é se divertir. Não é simplesmente largar uma bola e deixar eles jogando. Não é simplesmente o time tomar um gol e achar que é legal o gol que tomou. Não. Sim, está centralizado num processo de diversão dentro de um aspecto ligado ao esporte. Outra situação importante, a experiência que a gente vai propiciar para ela tem que ser uma experiência agradável e saudável. Então tem que ser uma coisa, como eu falei anteriormente, desafiante, tem que ser uma coisa motivante. Do outro lado tem que ter um adversário no mesmo nível ou muito próximo. Qual o sentido de fazer um jogo no esporte entre crianças que uma equipe é muito superior à outra? Nem quem ganha
tem grandes evoluções, e quem perde então de goleada de 10, 15 a 0 vai aprender o quê? É bom aprender para crescer na vida. Não, perder tem limites, pessoal. Então quanto mais a gente aproximar os nossos níveis de equilíbrio, mais a gente é desafiado. A gente precisa, para poder crescer, desafios. Só que o desafio não é pular o Grand Canyon, né? O desafio é sempre próximo do que a gente pode. Então quando a gente vai escolher uma competição que a gente vai jogar, a gente tem que ver que nível essas crianças se encontram. E aí é que já entra naquele processo que eu falei psicossocial, que são os aspectos ligados à capacidade da criança de se perceber competente no esporte. Outra atitude ou aspecto importante, né? Que as crianças possam avaliar que aquela atividade ela é benéfica e positiva para ela. Então é benéfica porque o professor estimula um processo de cooperação entre os colegas, um processo de respeito entre todos, que todos tenham oportunidade de jogar, né? Que não cria aquelas rivalidades dentro da equipe ali, não, é assim mesmo, tem que disputar a posição com o outro e não tem que dar chance para o outro. Que isso? Nem no profissional é mais assim. No profissional os atletas se respeitam, eles disputam, mas eles disputam numa situação sadia. Imagina com criança, né? Então tem que estimular, e não tem sentido no esporte de futsal hoje ter uma equipe titular e a outra ficar lá, as crianças assistindo num domingo de manhã, 5 jogam, outros 10 ficam no banco, nem olham a partida porque não tem a capacidade. Então vamos colocar as crianças nos níveis que elas se encontram. Criança na iniciação, criança na formação. Aí todos vão jogar. Então não faz sentido levar para um jogo final de semana só alguns jogarem. Todos têm que participar. Acabou aquela época onde só 5 jogavam. Futsal é um jogo muito ágil, de uma grande requisição física. Todos têm que fazer parte, né? A oportunidade de competir também. Não adianta a criança estar só na escolinha e não participar de jogos. Eu conheço várias escolinhas em que ele não faz jogo contra ninguém. Não faz sentido. O jogo ele é tão importante quanto o treinamento, né? Outro aspecto importante aí da área da psicologia do esporte, né? Que as crianças possam experienciar emoções positivas, né? Ela ir para um jogo e ela ser estimulada pelo treinador e não xingada e nem cobrada em excesso. Não ser muitas vezes maltratada pelo árbitro, que tem que ser um educador também. Não ficar lá, ela é o goleiro do time, um pai gritando atrás que ela vai tomar gol, que ela é frangueira, é isso, é aquilo. Como é que ela vai criar emoções positivas num ambiente como esse? A chance de um abandono esportivo é absurdo quando a gente cria um ambiente desse. Nós temos que deixar claro, eu quero reforçar aqui, que nós fazemos esporte, futsal ou outro esporte infantil para criança. Não é para o adulto, para o professor galgar chances de futuramente ser um treinador de futsal adulto. Não é para satisfazer aquela projeção dos pais em cima de uma possível satisfação por o seu filho ser um bom jogador ou por uma situação de possíveis ganhos financeiros em cima do filho. O pedagogo do futsal, ele faz futsal infantil para quem deve ser o protagonista, ou os protagonistas, as crianças. Não é para ti, não é para mim, não é para o pai do fulano, é para a criança. Isso tem que estar muito claro. Segundo Brown e Pragazani, que são 2 psicólogos do esporte, eles dizem o seguinte, que o futsal ou o esporte na infância, ele traz vários benefícios, né? Melhora da saúde, da forma física, prevenção de doenças, melhora a capacidade de liderança, iniciativa, autodisciplina, autoconfiança, cooperação, amizade, desenvolvimento moral. O esporte, na realidade, pessoal, ele tem tudo, ele tá preparado ali para a gente poder alavancar os processos psicossociais e psicológicos das crianças. José Olímpio Bento, que é o professor doutor da Universidade de Porto, diz que o esporte não é nem educativo e nem não educativo. Ele diz que o esporte é o que nós fizermos deles. Então é fundamental que nós, pedagogos de futsal, façamos futsal direcionado a crianças e direcionados a um processo educacional e formativo. No entanto, a realidade dos nossos ginásios de futsal, onde pode ser de escolinha, pode ser de processo competitivo de federativo, né? Ele possui um vasto conjunto de situações, problemas, né?
e vão de encontro, né? Ou vão contra, né? Aquele nosso processo fundamental de bem-estar da criança, né? Então é fundamental que a gente desde já entenda que se a gente quer fazer uma pedagogia ou uma psicologia do esporte positiva, ganhar não é tudo, é a única coisa que interessa, não pode ser a nossa filosofia. Ah, Daniel, mas eu tô treinando um clube lá que a gente só vai ficar lá se a gente ganhar. Bom, então procura outro local, cara. Jerry Lynch, que é um psicólogo do esporte das equipes americanas, diz que tem um fator que, se a gente entender ele, a gente vai levar ele para a nossa vida, não só no esporte, como qualquer outro aspecto da nossa vida. Se tem uma coisa que a gente não tem controle no esporte, é sobre o resultado de um jogo. Aquela história, vamos entrar, não podemos perder, não podemos... Não tem como controlar isso, meus amigos. Não tem como eu controlar se eu vou ganhar ou vou perder. Então esqueça essa história, nós não podemos perder. E aí falando já num aspecto da psicologia do esporte. O não poder perder já coloca meio caminho para perder. Porque cria um nível de responsabilidade que aumenta o nível de ansiedade, né? Que primeiramente passa pela cognição, que vai para o aspecto emocional da ansiedade e vai desembocar no aspecto corporal, sinestésico. E os alunos de vocês vão entrar mais ansiosos, o coração vai bater muito mais forte, o sistema simpático vai acelerar, o hormônio do cortisol vai ser liberado no sangue e ele vai ficar tenso, ele não vai estar relaxado para jogar, ou seja, não vai estar mobilizado, ativado para jogar. Pelo contrário, ele vai estar ativado em excesso. Isso vai prejudicar o desempenho dele. Então é fundamental que a gente tem que entender, que a gente tem que dizer para as crianças, não é que elas têm que ganhar o jogo. Elas têm que se preparar o melhor possível para buscar a vitória, para tentar buscar a vitória. Ou seja, elas têm que ter um grupo de crianças unidas, que joguem todas com o mesmo objetivo. Elas têm que se preparar e jogar de acordo com o que o jogo de futsal pede. O jogo de futsal pede uma atividade ativa, uma atividade que eu me adapto a uma série de situações. Eu preciso ter um conjunto de pais e adultos que estão apoiando a participação da criança. Bom, aí eu começo a aumentar o meu nível de competências e habilidades. Bom, eu tenho mais chance de vencer. Mas mesmo assim, nada garante que a gente vai vencer um jogo. Isso tem que estar claro desde agora, e essa mensagem eu peço que vocês prestem bem atenção nela. A gente tem uma série de situações que acontecem com dois integrantes desse espaço esportivo infantil, que são os técnicos e os pais, né, onde muitos técnicos utilizam práticas de treino muito exageradas e atitudes muito negativas com as crianças, cobrando acima das capacidades delas. Essa é uma situação que a gente vai ter que trabalhar. Nós temos também pais que veem o esporte infantil como uma forma de realização, promoção e de ganhos materiais. E isso a gente tem que modificar. Por que a gente tem que modificar isso? E agora falando no aspecto psicossocial. Porque assim, é que nem uma moeda. Aqui não estou com uma moeda, mas se é uma moeda, ela tem dois lados uma moeda. Isso não é uma moeda, mas faz de conta que é uma moeda. Ela tem dois lados. O lado daqui onde eu estou mostrando é todos aqueles lados, é o lado onde a gente tem todos os benefícios possíveis no esporte para a criança. Mas se eu usar o outro lado, eu faço o que Rui Gomes chama de reverso da moeda. Ou seja, a gente é um processo caracterizado por riscos de consequências negativas para a participação da criança. Em cima de 3 aspectos que eu quero deixar claro aqui. Primeiro, baixo autoconceito. Sempre que uma criança se sentir que não é competente, ela não vai ter um bom rendimento. Por quê? Porque uma criança, até mais ou menos os 10, 11 anos de idade, ela não tem a capacidade ainda de perceber as capacidades dela, se ela é competente ou não. Por isso que eles ficam o tempo inteiro para a gente dizendo assim: professor, viu minha jogada? Mãe, viu que eu subi no escorregador e desci? Professor, tu viu aquele chute que eu dei que deu na trave? Eles precisam o tempo inteiro de um feedback do adulto para poder fortificar o seu autoconceito, a sua autoimagem. E aí, no momento em que ele está pedindo esse feedback e ele recebe um feedback negativo, não, tu não foi bem, não, tu não acertou bem a jogada, tu não fez o que a gente combinou. Ou, acontece muito com os pais estão sempre procurando a perfeição da participação dos seus filhos, né? Então o filho
fez o jogo, terminou o jogo, em vez do pai ressaltar aqueles pontos positivos, ele vai só no que a criança não conseguiu fazer. Pô, tu não conseguiu acertar aquele passe. Pô, tu errou aquele gol na cara do gol. E a criança que está esperando um feedback positivo recebe um feedback totalmente negativo e o sentimento de incompetência e de insatisfação, ó, vai lá, quer dizer, o sentimento de incompetência e insatisfação vai lá para cima e o sentimento de competência e satisfação vai lá para baixo. E aí a gente tem uma criança que já sai do ginásio chateada, já sai do ginásio pensando em não continuar e é o próximo aluno a abandonar o esporte. O segundo aspecto eu já comentei anteriormente, né? Ligados aos aspectos da agressividade. Então nós temos que deixar claro para os alunos o que são ações violentas e o que são ações relacionadas a uma participação positiva ou assertiva, né? Então a gente tem que afirmar para os alunos o que a gente reprova e o que a gente não reprova. Isso a gente faz desde o treinamento. Isso tu não pode fazer no teu colega. Tu não pode, porque tu quer pegar a bola e empurrar ele. Tu não pode dar uma tesoura por trás nele porque ele vai fazer o gol e tu vai tomar o gol. Toma o gol. Porque a integridade das crianças que estão envolvidas, para os verdadeiros pedagogos de futsal, está em primeiro lugar. Porque senão a criança vai criar um pensamento, um sentimento de que todos os meios são adequados e lícitos dentro de um jogo. E isso não é verdade. E aquele aspecto que eu falei anteriormente, a ansiedade excessiva. Né? Então a gente tem que entender que, se a gente for falar de ansiedade infantil, nós temos 3 níveis. Nós precisamos que a criança entre num jogo, ou num jovem entre num jogo, e num nível de ativação. Ela não pode estar dormindo no jogo, um termo, né? Dormindo entre aspas, assim, acomodada, não, ela tem que estar ativada. A gente tem que ativar o corpo, o processo fisiológico, fazer a criança, o coração bater um pouco mais rápido, o sangue circular, as imagens mentais do que ela vai fazer aparecerem na cabecinha dela. Mas ativação não significa ansiedade. E no momento que a criança passa do processo de ativação para ansiedade, o processo cognitivo, o processo corporal, fisiológico, começa a se manifestar. E ele pode se manifestar tanto cognitivo como o aspecto sinestésico, mas pode ser os dois. E aí são aqueles momentos que a criança quer deixar o jogo, quer abandonar a partida. Né? Então é importante que a criança não chegue a experienciar, né, níveis exagerados de mal-estar devido à demasia pressão. Né? Então a gente vê aquelas famílias que vão para o jogo de futsal de criança de escolinha, todas com uma camiseta do time dos pais. Ah, que coisa linda! Mas vocês já perceberam o nível de pressão que é para essas crianças isso? Eles não são profissionais, eles não estão preparados para isso. Um jogo de criança tem que ser diferente. Evidentemente que não é um jogo de tênis, que as pessoas ficam assistindo, deu a jogada, bate palma. Não, ele tem que ser torcida, tem que ser incentivado. As crianças querem esse incentivo e isso faz muito bem, é muito positivo para elas. O que a gente tem que tomar cuidado é que sim, os adultos têm que ter um controle nessa quadra. Os professores um controle emocional, a forma de falar com as crianças é diferente quando eu lido com adulto, né? Mesmo com o adulto, eu também tenho que ter um nível de educação com esses adultos, mesmo que seja uma competição do Campeonato Brasileiro, que seja. Né? Devem sim orientar essas crianças, né? Mas se faz fundamental não dê orientação paralela, confunde as crianças. Cada um faz a sua função. O professor orienta, educa, desenvolve a parte tática individual, tática do grupo e tática coletiva. E o pai viabiliza que a criança esteja presente, participe, estimule a participar do esporte, torça para o seu filho, incentive, dê um feedback positivo, mas não é função do pai dar orientação. Não é conduta correta de um pai ficar lá xingando o juiz num jogo de criança. Não é conduta de um pai ficar lá xingando a criança da outra equipe ou o treinador da outra equipe. Não é. Então é fundamental, queridos colegas pedagogos do futsal, que a gente adquira um tal conhecimento que antes de iniciar a temporada, não só na escolinha como nas equipes federadas, uma reunião com os pais, pensando um pouquinho desses assuntos que eu coloquei agora, sobre esses aspectos psicossociais das crianças. Porque eu digo para vocês, nenhum pai quer prejudicar o seu filho. Como eu trabalho há muitos anos nessa dinâmica de desenvolver a pedagogia, a psicologia do esporte, eu digo para vocês por experiência própria. No início do ano das minhas escolas esportivas, eu sempre converso com os pais. Uma criança não inicia o processo comigo, né, nas minhas escolas, se não tiver o pai e a mãe na minha frente antes da primeira aula,
para deixar claro qual é a pedagogia e colocar cada um no seu lugar e dizer quais são os objetivos do processo, como o filho vai aprender, né? Qual o modelo de aprendizagem e o que ela vai aprender. Então, esse tratado entre família e professores, pedagogo do futsal, faz toda a diferença quando o pedagogo do futsal e os pais estão unidos no mesmo ritmo educacional. Essa criança não tem limite de aprendizagem. Até mesmo aquela criança que apresenta um processo inicial de desenvolvimento motor não tão qualificado, ela começa a evoluir, e a gente, mas lembra dessa criança jogando anteriormente? Olha como é que ela joga agora, meu Deus! Ela chegou nesse nível porque ela se sentiu acolhida, ela se sentiu respeitada, ela teve um educador de verdade orientando ela teve o pai fazendo o trabalho que ele tem que fazer, que é um trabalho de auxiliar o professor, de formar um processo de unidade com esse pai. Esses riscos, essas situações problema, criam alguns riscos que a gente tem que perceber de saída, né? Então, esses comportamentos dos pais e dos professores, eles desenvolvem uma autoimagem negativa e realista da criança, o evitamento e o mal-estar em relação à participação esportiva. Ela aprende de forma de desenvolver meios desonestos para vencer, né? Ficar provocando uma outra criança, fazer um gol com a mão ali, mas o juiz não percebeu, como ela foi malandra. Onde estão os fatores éticos aqui, professores, né? Ela começa a demonstrar comportamentos antissociais, e aí eu vou trazer aqui como referência uma pesquisa de Smith e Small, como eu coloquei, são 2 professores PhDs na área da psicologia do esporte, ambos norte-americanos, que fizeram uma pesquisa sobre crianças no esporte e crianças que não eram do esporte, em relação a uma situação de como elas percebiam a agressividade, né? Se a agressividade era uma coisa positiva ou uma coisa negativa. As crianças do esporte não achavam que a agressividade é uma coisa normal, faz parte da vida, faz parte do jogo, não é assim que os professores falam? O jogo é assim mesmo. Já as crianças que não estavam no esporte percebiam o quanto a agressividade ela trazia malefícios para quem sofria essa agressividade, não só de ordem física, como ordem moral e ordem psicológica, né? Então, para a gente ver que o esporte tem tudo para ser um processo educacional, mas nem sempre ele o é. Depende de como esses adultos que estão envolvidos desenvolvem as suas ações, né? Outro aspecto importante, se a gente trabalhar, não levar em conta os aspectos psicossociais, nós vamos ter uma criança que vai desenvolver sentimentos de medo em relação ao errar ou falhar. Porque sempre que ela errar, o professor vai dar um soco na mesa, o pai lá fora vai se descabelar, ela não vai arriscar mais. Nós não estamos preparando uma criança para futuramente ter iniciativa, criar situações no jogo, buscar superar suas habilidades, ampliar as suas habilidades. Como ela vai fazer isso? Se na hora da formação, quando ela está formando o processo cognitivo e emocional dela, a cada momento que ela erra é uma reclamação, é uma negatividade, né? Então é fundamental, pessoal, que a gente entenda o que motiva uma criança a ir para o esporte. O que motiva uma criança a ir para o esporte? A competição é importante para a criança, mas a competição ela está dentro de uma série de prioridades que não é a prioridade número 1. Uma criança entra no esporte primeiro para se divertir. 2, uma criança entra no esporte para estar com os amigos. 3, uma criança entra no esporte para fazer novos amigos. 4, uma criança entra no esporte para melhorar suas capacidades, as suas habilidades. 5, a criança no esporte para fazer algo que ela se sinta competente. 6, ela entra no esporte para competir. 6, hein? 7, ela entra no esporte para desenvolver uma manutenção física, a sua forma física. E ela entra no esporte para fazer parte de uma equipe. É muito importante. A criança, sim, é fundamental, mas mais do que nunca também, pessoal, para os adolescentes também é fundamental. Ainda mais no processo de eles estão mudando de corpo, então eles estão com uma autoimagem desregulada. Então, estar com outros adolescentes é fundamental para eles fortificarem a autoimagem deles. Por isso,
um adolescente está no esporte, se faz um processo fundamental que ele esteja no esporte. Tá? E, pessoal, importante para a gente então começar a ir para a parte final. Falei mais agora nessa parte inicial e desenvolvimento da palestra, falei sobre mais aspectos mais ligados ao que não devemos fazer. Mas, se vocês me perguntarem, mas Daniel, como a gente deve conduzir esse processo? O ponto fundamental passa por uma sobrevalorização, ou seja, uma grande valorização do processo de bem-estar da criança no esporte. Mas como seria isso? Através da adoção constante do pedagogo do futsal e dos pais de uma atitude de apoio. Essas crianças precisam de apoio e acolhimento, fazendo a criança perceber que mais importante que o resultado esportivo é o esforço, é a persistência dela para melhorar progressivamente. A criança tem que entender que a evolução dela não está relacionada com o colega do lado, com o colega da outra equipe. A evolução dela, e isso é fundamental gravar, está na autorreferencialidade. Ou seja, ela fazia A no primeiro dia de treino, e lá no terceiro dia de treino ela faz A mais 1, lá no quinto treino ela faz A mais 2, e aí ela vai evoluindo. E essa autorreferencialidade tem que ser o ponto fundamental de referência do desempenho da criança também pelos adultos. Então o professor não tem que estar comparando as crianças com as outras. Esse cara não melhora, ou por exemplo, esse menino não consegue entrar no nível dos outros. Mas tu já parou para perceber o quanto esse menino evoluiu? Mas lembre, esses meninos só vão evoluir se eles tiverem as mesmas oportunidades que os outros. Ele é reserva porque ele não joga bem. Bom, mas quantos minutos vocês colocam ele para jogar? Ele não está preparado para jogar. Bom, se ele não está preparado para jogar, ele está na manifestação de esporte errada. Se ele está num evento federado e ele não entra para jogar, eu acho que ele está no lugar errado. Então coloca ele na parte formativa para ele poder jogar. Não tem sentido num jogo de futebol de crianças só algumas crianças jogarem. Como é que essas crianças vão evoluir se elas não jogam? Outro aspecto importante no aspecto das competições, né? Não faz sentido o regulamento de competições de adulto no regulamento de competições de crianças, com processos eliminatórios, equipes que se classificam, outras são eliminadas. Vamos botar todo mundo para jogar. Quanto mais crianças jogarem mais tempo, maior número de crianças vão estar praticando o nosso esporte, que é futsal. Reúnam-se com seus outros colegas das outras equipes, façam uma união no trabalho, converse, oriente os dirigentes antes das competições. Se a gente quer, pessoal, modificar o processo fundamental de desenvolvimento desse esporte. Por isso eu acredito que quanto mais vocês desenvolverem o processo ligado ao conhecimento dos aspectos psicossociais das crianças, mais qualificado vai ser o processo. Então, para finalizar, eu digo para vocês que a gente tem que desenvolver novas formas e métodos. Devem ser encontrados outros marcadores para avaliar o desempenho das crianças, né? Então, prestem atenção ao desempenho real da criança e o esforço e a persistência que elas demonstram na atividade esportiva. Se vocês realizarem esses referenciais, vocês podem ter certeza que os alunos de vocês vão se sentir bem mais felizes, vão ficar muito mais agregados às escolas, às equipes de vocês. Vocês vão ter equipes mais unidas com o mesmo objetivo e, consequentemente, os resultados vão ser melhores. Apesar da gente não ter o controle sobre isso, mas vocês vão ficar muito mais satisfeitos com os desempenhos das crianças com vocês. E para finalizar, eu quero deixar alguns 4 itens que eu acho que são fundamentais como normas de conceituar a situação de ideia de vitória e sucesso. Tá? Para a criança tem que ficar claro que ganhar não é tudo, nem sequer é o mais importante. O mais importante é o processo dela fazer o melhor que ela pode. Ela buscar o resultado a todo momento, com persistência, com força de vontade, claro, recebendo o apoio externo, né? Mas que ganhar não é o mais importante. É importante, mas não é o mais importante. Falhar não significa ser um perdedor. Perder jogos, errar jogadas, não significa que ela não vai ter sucesso no esporte. Pelo contrário.
Quanto mais a criança passar por situações de erro, se for encarado como um processo de aprendizagem, as derrotas no jogo, os erros, desde cedo dizer para as crianças, o erro faz parte do processo de aprendizagem. Vamos entender que cada vez que a gente errar, a gente vai estar aprendendo, a gente vai estar conhecendo, a gente vai estar entendendo mais. Mas eu preciso usar um número maior também de estratégias pedagógicas. Eu tenho que mostrar para as crianças como eu posso fazer, eu posso problematizar para as crianças, eu posso sugerir para as crianças algum tipo de aprendizagem, né? E eu posso também explicar para a criança. Esses 4 fatores de estratégias pedagógicas são fundamentais para a gente diversificar a forma de ensinar os processos para as crianças que estão no esporte. Outro aspecto importante, sucesso não é sinônimo de vitória, até porque não vai ganhar sempre. Sucesso é sempre que a gente entrar em quadra com as nossas crianças e conseguir fazer um processo mais unificadamente possível em termos de dedicação, esforço para aquele objetivo que a gente está buscando. Então, muitas vezes as equipes podem vencer jogos, mas dentro de um processo de falta de ética, dentro de um processo agressivo. Nós temos que melhorar como pessoas, como seres humanos, não só como atletas, exclusivamente como atletas resultado, né? Então o sucesso, pessoal, para finalizar, significa esforço, persistência das crianças para lutar pelas vitórias. Então, pessoal, eu queria mais do que nunca agradecer a oportunidade, agradecer ao professor Norton pela possibilidade de poder ministrar essa palestra. Espero que vocês tenham curtido, né? E o meu grande objetivo aqui não é ensinar, fazer um grande ensinamento aqui. O mais importante, pessoal, que eu quero deixar é aquela pulguinha que eu falei no início atrás da orelha, de ter alguma luzinha ligada no cérebro de alguns pedagogos do futsal aí e poder dizer assim, puxa, tem uma série de fatores que acontecem diariamente comigo e como é que eu vou lidar com isso? Puxa, o Daniel me deixou uma pulguinha atrás da orelha, eu vou estudar mais sobre isso. Se vocês quiserem, vocês podem acessar no meu Instagram, que é @DanielAndradeGeraldi, no Facebook Daniel Geraldi. Vocês podem entrar em contato comigo pelo telefone 51 99963 3859. Eu compartilho todos os materiais que eu tenho, tanto da pedagogia como da psicologia do esporte. Eu vou lançar agora na Feira do Livro de Porto Alegre a minha 4ª obra, que é Pedagogia do Futsal para pré-adolescentes. Já tenho 3 obras anteriores, que a minha primeira obra foi o Programa Esporte e Educação. A minha 2ª obra foi uma obra ligada à área da psicologia do esporte, né? Então, alguns fatores eu falei aqui estão no livro. E a minha 3ª obra do ano passado foi Pedagogia do Futsal Infantil para crianças, né? Então agora eu vou lançar a 4ª obra. Então assim, pessoal, se vocês quiserem me procurar, quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, quiserem algum material para algum trabalho que vocês vão fazer da faculdade, ou vocês querem aplicar alguma atividade, podem me procurar. Se tem uma coisa que eu aprendi desde cedo com outros pedagogos do futsal dessa vida, é que a gente não guarda nada, a gente compartilha tudo, né? Então eu estou à disposição, se alguém quiser vir conversar comigo, entrar em contato, vai ser um grande prazer conversar com vocês para poder auxiliar, porque eu tenho certeza que quanto mais todos nós nos qualificarmos, melhor vai ser o futsal na infância. A todos vocês eu agradeço a presença, espero que eu tenha contribuído um pouco com a formação de cada um de vocês e me despeço mandando um grande abraço para o Norton, a todos os participantes e dizer a todos que foi uma grande honra fazer parte da Conferência Brasileira de Treinadores de Futsal. Um grande abraço a todos e até o próximo encontro.